Olá a todos, professor Gustavo Brígido, muito bom reencontrá-los. Vamos resolver uma bateria aqui de 10 questões de direito constitucional, passeando pelos temas mais variados, tá certo? Tranquilo? Volto a dizer, é sempre uma alegria recebê-los em minha casa, que na realidade é sua. Sinta-se em casa, porque aqui é o endereço da aprovação, tá bom? Tranquilo? Vem comigo. Vamos resolver uma sequência de questões de direito constitucional. Professor Gustavo Brígido, primeira questão. Em matéria de direitos e garantias fundamentais relacionados à religiosidade, a Constituição da República de 88, Constituição da República Federativa do Brasil, prevê que... Interessante é que essa questão pegou o tema religiosidade e saiu passeando por diferentes passagens da Constituição. Boa parte delas no artigo 5º é verdade, mas nós vamos encontrar previsões lá na ordem social, lá na parte final da Constituição, lá no artigo 210, tá certo? Tranquilo? Primeiro item, vem para cá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa que não pode ser invocada para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Pode ser. Eu vou colocar o X, pedir para você olhar o artigo 5º, inciso 8º da Constituição, e quando eu pedir o artigo 5º, inciso 8º, você vai tratar de uma regrinha chamada escusa ou objeção de consciência, tá certo? Deixa eu fazer essa chamada aqui para você, por favor. Artigo 5º da Constituição, inciso 8º. Nós vamos chamar o artigo 5º, inciso 8º, da Constituição, obviamente, de escusa ou objeção de consciência. Escusa ou objeção de consciência. Isso você encontra no artigo 5º, inciso 8º do texto constitucional, que na realidade ele aparece assim, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então eu posso me recusar a cumprir uma obrigação legal a todos imposta desde que eu preste, desde que eu cumpra uma prestação alternativa. Com isso a gente torna o item errado. Isso aqui é uma proteção especial conferida para garantir a liberdade que é assegurada às pessoas. Quando eu falo aqui, ninguém pode me obrigar a fazer nada que contrarie minhas convicções políticas, filosóficas e religiosas. Tá certo? Tranquilo? Então, artigo 5º, inciso 8º, tornei o item errado. Falso. B de bola. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O item está perfeito. Eu te mostro já esse item quando eu for fundamentar a resposta da questão, tá bom? Mas B de bola é a nossa resposta. C. É violável a liberdade de consciência e de crença? Eu já disse para vocês que é inviolável. É inviolável. Com isso, eu marco falso. É vedado em qualquer hipótese ao poder público estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçá-los de funcionamento? O problema aqui é o em qualquer hipótese. O em qualquer hipótese. Se você se dirigir, por gentileza, ao artigo 5º, de novo, quando você faz menção ao artigo 5º, combinando o artigo 5º que trata dos direitos e garantias fundamentais. Você combinar essas proibições contidas com o que a gente acha lá no artigo 19, artigo 19 da Constituição, fala sobre essas vedações, certo? Quando eu me reporto ao artigo 19 do texto constitucional, ele começa assim: é vedada a União, os Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar-lhes, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Então eu vou botar 19, inciso 1º, é falso aqui o item, porque é possível a colaboração de interesse público, tá certo? Tranquilo? O item é: o ensino religioso é de matrícula obrigatória e constitui disciplina
dos horários extraordinários das escolas públicas de ensino fundamental. Eu vou visitar agora o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição. Quando eu aponto para o artigo 210, parágrafo 1º, presta atenção à informação que a gente traz para vocês, que coisa rica essa questão, porque ela me levou para tudo que é canto, certo? O parágrafo 1º diz: o ensino religioso de matrícula facultativa, então não é matrícula obrigatória, é matrícula facultativa, tá certo? Constituirá disciplina dos horários normais e não nos horários extraordinários. Não é obrigatório, é facultativo, e não é extraordinário, vai ser nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Das escolas públicas de ensino fundamental. Passeio completo por essa questão. E agora, para reforçar o nosso comentário, eu revisito o artigo 5º, o inciso 7º, que repete o item correto. É assegurado nos termos da lei, se lei aparece sozinha, é lei ordinária, a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Tá bom? Primeira questão rendeu bem. Segunda, quanto às chamadas ações constitucionais, é correto afirmar que, quando a questão falar sobre ações constitucionais, ela está se referindo especialmente aos remédios constitucionais. Nós temos os remédios constitucionais judiciais e os remédios constitucionais administrativos. Merece um comentário. Vem para cá. Vou escrever aqui, ó. Remédios constitucionais. E vou dividir os remédios constitucionais em duas receitas. Os remédios constitucionais administrativos e os remédios constitucionais judiciais. Os remédios constitucionais administrativos eu encontro no artigo 5º, inciso 34 da Constituição. Nós temos o direito de petição, e a obtenção de certidões. O direito de petição e a obtenção de certidões são as garantias constitucionais administrativas. Já as garantias constitucionais judiciais, aí você traz um quinteto muito importante. Qual é o quinteto que eu estou cuidando? Habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de segurança e mandado de injunção. Habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de segurança e mandado de injunção. Detalhe, de todas elas, né, se eu misturar as constitucionais, as judiciais e as administrativas, eu vou circular essas três, ó, o habeas corpus e o direito de petição e a concessão de certidões, e são as três que não precisam de advogado. Todas as outras precisam de advogado. Todas as outras precisam de ADV, certo? Todas as outras precisam de advogado. Essa aqui é a única que não... Essa aqui, judicial, o habeas corpus, e o direito de petição e a obtenção de certidões. Não precisa de advogado, tá certo? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui, no item A. O mandado de segurança poderá ser concedido para proteger... Só lembrete, falei mandado de segurança, eu boto artigo 5º, incisos 69 e 70. O mandado de segurança poderá ser concedido para proteger direito líquido e certo, até aqui muito bem, mesmo amparado por habeas corpus ou habeas data. Matei o item aqui, porque o mandado de segurança é uma ação residual. Vai caber mandado de segurança se não couber habeas corpus nem habeas data. Por isso que o mandado de segurança, que visa garantir direito líquido e certo, ele não pode ser utilizado se couber habeas corpus ou habeas data. Falso, o item A. O item B. O habeas data. Gustavo, qual é o tema central do habeas data? O tema central do habeas data é informação. Informação. Resta saber se eu estou tratando de informação pessoal ou não. Aqui a informação tem que ser pessoal. O que é que eu posso querer com essa informação? Eu posso querer corrigi-la, né, retificar. Eu posso querer ter acesso a ela, ou eu posso querer ampliar essa informação. Desde que eu já tenha levado um não na esfera administrativa. Olha o que a questão está tratando. O habeas data somente é concedido para retificação. Não é somente para retificação. Então, quando você observar, pode ser retificação, pode ser ampliação, ou pode ser para ter conhecimento. Deixa eu mostrar isso aqui para ti.
HD. Habeas data vai servir para 3 coisas em relação ao tema central, que é o da informação pessoal. O que eu posso querer fazer? Retificação, ter conhecimento e ampliar. 3 coisinhas eu posso querer fazer, tá bom? Tranquilo? Falso, o item B. C. Associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos, aqui tem dizendo há menos de um ano. Há menos de um ano. Artigo 5º, inciso 70, não é qualquer associação que vai poder propor o mandado de segurança. Tem que ser uma associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Aqui está falso. Falso. Veja só. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e a associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Falso, item. D. Nossa resposta, item D. Mandado de injunção, tudo correto. O mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Falou em mandado de injunção, pensou em omissão, pensou em falta de norma regulamentadora. Omissão legislativa. Que tipo de norma constitucional é essa, Gustavo? De que eficácia? Eficácia. Qual é a eficácia? Plena, contínua ou limitada? Eficácia limitada. Por que a eficácia limitada? É aquela que depende de regulamentação. Se falta regulamentação é porque está faltando uma norma. Se está faltando uma norma, lá vem o mandado de injunção. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem. E o item E, compete ao Ministério Público, somente o MP é parte legítima para propor ação popular. Deixa de brincadeira. Quinto inciso 73, por favor, quando eu me reporto ao artigo 5º, inciso 73, é qualquer cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular contra ato que viole o meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio, enfim. O erro foi esse. Consequentemente, nossa resposta ficou o item D de dado. E eu repito aqui, o inciso 71 é o que traz o conceito do mandado de junção. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá bom? Tranquilo? Questão de número 3. Vem para cá. Questão de número 3, quero que você tome como referência o artigo 7º da Constituição. O artigo 7º que traz os direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, e o parágrafo único diz quais são os direitos inerentes aos trabalhadores domésticos. Olha o primeiro. Duração do trabalho, presta atenção, duração do trabalho normal. Quando eu falo dessa história de duração do trabalho normal, você vai ter como parâmetro o artigo 7º, inciso 13. O artigo 7º, presta atenção aqui, 7º, inciso 13, porque lá tem dizendo duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias. Aqui botou 6. São 8 horas diárias e 44 semanais. 44 horas semanais. 8 horas diárias e 44 semanais. Fora! Olha o item B. Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. A Constituição traz o prazo de 120 dias. C. Aviso prévio. Cuidado com essa história. Cuidado com essa história do prazo para o aviso prévio. O inciso 21. O inciso 21 vai trabalhar com isso. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. No mínimo 30 e não 90. 30 dias nos termos da lei. Certo? Olha o item D. A proteção em face da automação na forma de lei complementar. Olha o perigo. Olha o perigo porque o texto constitucional, o inciso 27,
fala em proteção em face da automação? Na forma da lei. Quando se fala em na forma da lei, é a lei ordinária, eu não posso emplacar aqui um complementar. O item se tornou errado. O item se tornou errado. A minha resposta vai ser: o item é o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Fundamento aqui para a nossa conversa, o inciso 28. O inciso 28 do texto constitucional. Trouxe o material já devidamente comentado para vocês, tá bom? Questão 4. Considerando as disposições constitucionais a respeito da nacionalidade, assinale a alternativa correta. O tema nacionalidade tem endereço específico no artigo 12 da Constituição. O Brasil adota dois critérios para definir a nacionalidade. O critério prioritário é o critério do solo, jus solis, ius solis, é brasileiro em regra quem nasce no Brasil, exceto se for filho de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu respectivo Estado. Mas nós temos também o critério do ius sanguinis, o critério da consanguinidade. É brasileiro quem for filho de brasileiro, mesmo nascido lá no estrangeiro. Se tiver a serviço, é de imediato já. É de imediato, mas não pelo critério apenas da consanguinidade, mas pelo critério funcional. Aí você teria filhos de brasileiros que nascem lá fora, basta fazer o registro, que desde então já vai ser considerado brasileiro nato. Registro na repartição competente. Olha as alternativas, por favor. Já disse que o artigo 12 é o meu parâmetro. Item A. Aos estrangeiros com residência permanente no país, se houver reciprocidade, presta atenção. Essa história de reciprocidade é para português de Portugal. Para português de Portugal. Falso. Falso. B de bola. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Essa é uma das hipóteses de brasileiro nato. É verdade. Aqui é o critério funcional. Critério funcional. Funcional. Muito bem. Está a serviço. Pode ser filho de um diplomata, pode ser filho de um policial militar, de um bombeiro, de um professor que está a serviço da República Federativa do Brasil. Problema nenhum. Próximo item. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses estejam a serviço. Se estiverem a serviço do seu país, eles não vão ser brasileiros. Eles vão ter a nacionalidade de origem. Um casal de mexicanos aqui no Brasil, na Embaixada do México. Nasceu a criança, mesmo que em Brasília, é mexicana. Certo? Eliminei esse item. D de dado. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos. Não são 10 anos. Falso. E o item é: são brasileiros naturalizados, os que na forma da lei adquirem nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas língua portuguesa, residência ininterrupta de 1 ano. 1 ano, tá bom? Eliminei também. Artigo 12, inciso 1º, olha aqui a previsão do artigo 12. Quem é que é nato? Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, olha a resposta, olha o critério funcional, desde que qualquer deles esteja a serviço. Tranquilo? E a linha C, badaladíssima, a emenda 54 de 2007, nascido no estrangeiro tem que ser registrado em repartição brasileira competente. Aí a partir daí já vai ser brasileiro nato. Questão 5. Acelera o passo aqui comigo. A lei que alterar o processo eleitoral deverá entrar em vigor entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando os seus dispositivos à eleição que ocorrer em até 1 ano da data de sua vigência. Isso está correto. Isso é a cópia do artigo 16 da Constituição. Não sei se eu botei o artigo 16 aqui, botei. Aqui o texto 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Esse aqui é um princípio chamado princípio da anterioridade ou da anualidade da lei eleitoral. Anualidade da lei
eleitoral. A razão dessa anualidade, por essa razão, inclusive, uma lei muito famosa, uma lei muito importante, a lei da ficha limpa, não foi aplicada às eleições de 2010. A lei complementar 135 de 2010, ela não foi aplicada às eleições de 2010 porque ela foi de 2010. Tranquilo? Princípio da anterioridade ou da anualidade da lei eleitoral. Avança. Questão de número 6, por favor. Ritmo bom aqui, hein, da nossa conversa. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro dos seus estatutos no TSE. Cuidado! Para registrar um estatuto no TSE, o partido já tem que ter adquirido personalidade jurídica anteriormente. Não é com o registro no TSE. O item está errado. Olha o fundamento. Olha o parágrafo 2º do artigo 17. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 17, parágrafo 2º, é a nossa pedida. Questão 7. A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios serão realizados por lei. Eu estou no artigo 18, parágrafo 4º. Muito importante você traçar um paralelo entre a criação de estados e a criação de municípios. Para criar um estado, tem que ser uma lei complementar. Para criar um município, tem que ser uma lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. E eu preciso também de um plebiscito e preciso de um estudo de viabilidade. Só vai ter esse plebiscito se já tiver ocorrido esse estudo. Para que realizar um plebiscito se não se sabe se vai ou não ser viável a criação desse município? Certo? Portanto, eu preciso de uma lei estadual, de uma lei complementar federal, de um estudo de viabilidade municipal e da realização de um plebiscito para que a população se manifeste. Plebiscito que é uma forma de participação na democracia direta. O povo participa de forma direta. Então, realizados por lei, como é lei estadual, apareceu federal, já elimino. Opa, estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, até aqui tudo bem, submetido a referendo? Não é referendo, é plebiscito. Não é referendo, é plebiscito. Federal, já eliminei. Opa, estadual aqui, estadual aqui. Dentro do período determinado por lei complementar federal? Perfeito. Dependerão de plebiscito? Achei a minha resposta. Mas você vai dizer que o plebiscito só vem depois de um estudo de viabilidade municipal. Estudo de viabilidade municipal. Estudo de viabilidade municipal. Tá bom? Tranquilo? E o problema aqui é que falou que é uma lei complementar estadual. Não é. É uma lei complementar federal. Eliminei e tenho aqui a devida fundamentação. O artigo 18 é a chamada, especificamente o parágrafo 4º, que diz: criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios façam por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Perfeito. Coloquei aqui 2 anexos, 2 decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que trazem discussões acerca da organização do Estado. Eu queria comentar com vocês. Vem para cá, por favor. Lei Gaúcha, que trata de comércio exterior, é inconstitucional. O plenário do STF, na sessão desta quinta-feira, dia 12 do mês de fevereiro de 2015, declarou por unanimidade a inconstitucionalidade da Lei Estadual 12.427 de 2006, que proíbe no Rio Grande do Sul a comercialização, estocagem e trânsito de produtos agrícolas que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos. Na ação direta de inconstitucionalidade, lembrando que se eu me refiro a uma ADI, a uma ação direta de inconstitucionalidade, ela só pode ser proposta em face do cenário federal, só pode ser proposta perante o STF. É controle concentrado de constitucionalidade. Ficou caracterizada a invasão de competência legislativa da União, uma vez que a norma gaúcha trata de matéria de comércio exterior e
interestadual. De quem é a competência para tratar disso? É a competência da União. O Estado se meteu sem ser possível. Tá certo? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Depois eu boto aqui o texto completo e quero te mostrar agora outra decisão do Supremo importante. Lei de Santa Catarina, que limita o número de alunos em sala de aula, é constitucional. Perceba, se na notícia anterior a gente tratava de uma previsão de competência da União, e quando você fala da competência da União para legislar, nós estamos no artigo 22 do texto constitucional. Competência da União para legislar, certo? Falou em legislar sobre comércio exterior, você tem esse cuidado e pontua de modo específico o que está previsto no artigo 22. Compete privativamente a União legislar sobre. Então, artigo 22, inciso 8º, certo? Deixa eu até botar aqui. Artigo 22, inciso 8º da Constituição, é competência privativa da União legislar sobre comércio exterior e interestadual. No entanto, se você pega essa outra notícia a respeito da limitação do número de alunos, olha o que diz. O plenário do STF julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, de novo Supremo, né, que é uma ADI, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, contra dispositivos dessa lei complementar de Santa Catarina, que limitam o número máximo de número de alunos por sala de aula no Estado. A decisão foi unânime. Continua aqui a historinha. As alíneas A, B e C do inciso 7º do artigo 82 da lei determinam que o número máximo de alunos nas salas de aula em Santa Catarina deve se limitar a 15 na educação infantil, 30 no ensino fundamental e 40 no ensino médio. O relator da ADI, o ministro Fux, votou pela manutenção da lei catarinense, não havendo necessidade autoevidente e uniformidade nacional na disciplina da temática. Proponho prestigiar a iniciativa local em matéria de competências legislativas concorrentes, afirmou o ministro. Presta atenção. Compare o 22 ao 24. Artigo 22, competências legislativas privativas da União. 24, competências legislativas concorrentes. 22 versus 24. 22, União, competência da União para legislar. 24, competências concorrentes. Quando eu falo em competências concorrentes, eu misturo União, Estados e o Distrito Federal, sendo o papel da União tratar de normas gerais, o que não impede que os Estados e o DF façam uma abordagem específica. Aqui a discussão era, o Estado pode delimitar o número de alunos em sala? Isso aqui é uma questão específica, não é uma norma geral. Então o Supremo reconheceu a constitucionalidade e a possibilidade de manutenção dessa lei. Tá certo? Tranquilo? Vou logo aqui para a minha 8ª questão. Na caminhada final. São 10. Não há previsão constitucional para a iniciativa popular de leis no processo legislativo estadual. Que conversa! Quando eu falo em iniciativa popular, ela pode ser, aqui já marquei errado, federal, estadual ou municipal. Federal, 61, parágrafo 2º, aquela história de 1% do eleitorado nacional distribuído em 5 estados, pelo menos, com não menos que 0,3% de seus eleitores, enfim. Municipal, 29, inciso 13, 5% eleitorado local. E estadual, 27, parágrafo 4º, como eu mostro aqui adiante. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Não há uma previsão de percentual. A legislação estadual é que vai estabelecer isso. Lembrete, iniciativa popular é uma forma de participação direta. É um resquício da democracia direta. Não se esqueça disso. E também não se esqueça de que a lei da ficha limpa nasceu a partir de um projeto de iniciativa popular. Tá bom? A lei complementar 135 de 2010. Tinha mencionado essa lei nesse instante. Quando eu mencionei essa lei, de que ela nasceu de iniciativa popular, eu lembrei do artigo 16, porque ela não foi aplicada em 2010 por respeitar aquele ano, né? Aquela anterioridade da lei eleitoral. Tá certo? Tá bom? Questão 9. As regras do regime geral de previdência social
relativos à aposentadoria especial não são aplicáveis ao servidor enquanto não houver lei complementar de forma alguma. A Constituição já prevê que várias regras do regime geral repercutem no regime próprio enquanto não houver uma regulamentação mais específica. Então o item está errado. Tem até súmula vinculante tratando sobre isso. A súmula número 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria. Aqui só um exemplo. Lembrando que falou em súmula vinculante, ela sai do Supremo Tribunal Federal. Ela sai do STF. E quando eu toco no artigo 40, o artigo 40 você tem uma série de previsões que tratam especificamente disso. Questão 10, para encerrar essa rodada de questões com vocês, eu trago uma questão de administração pública na Constituição. Nós temos regras de acumulação de cargos e nessa dinâmica, nessa sistemática, em regra, se pode ou não acumular cargo? Resposta não. Em regra não é possível. Se for possível, você vai olhar para o artigo 37 da Constituição, inciso 16, coloca alguns casos. 2 casos de professor, portanto professor mais professor mais cargo técnico ou científico, e 2 cargos de profissionais da área da saúde. Isso é o que está previsto no artigo 37. Você tem outras situações previstas na Constituição. O magistrado, membro do MP, eles podem ter outro cargo, um outro cargo de magistério, outro cargo de professor. Enfim, olha a questão. 2 científicos e outro... São 3. Se são 3, está fora. Um de professor com outro técnico ou científico. Perfeito. Isso aqui já tinha comentado. 2 e outros são 3, fora. 2 e outros são 3, fora. Um cargo técnico ou científico, não. Cargo, você soma, o cargo técnico-científico. É um só. Tranquilo? Tá bom? Eliminei, fiquei com o item B de bola. Artigo 37, só repetindo. O inciso 16 é que traz aqui. 2 cargos de professor com outro técnico científico e 2 cargos em empregos privativos de profissionais da área da saúde com as profissões devidamente regulamentadas. Fizemos uma super revisão com vocês e o direito constitucional se mostra imprescindível a todos os concursos. A casa é sua, sinta-se à vontade e desfrute dos nossos conteúdos. Abraço, professor Gustavo Briges. Tudo de bom.